Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia. E nessa feita, o nosso irmão Tiago Simplício, de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, manda a sua pergunta. Por que alguns pastores locais não valorizam as pratas da casa? Cheguei a ficar sem fôlego agora. Há de se pensar um pouco sobre o assunto. Por exemplo, tem gente que enquanto não chega na determinada função, ele é uma bênção. Depois que ele chega lá naquele determinado cargo, ou naquele determinado título, ele está nem aí mais. Outro sim, também as questões pelas quais o pastor entende que a igreja local precisa ser preparada primeiro. Eu vou citar um exemplo aqui de uma Assembleia de Deus da Ilha do Governador e que sirva-se de exemplo para outras igrejas. Eu posso falar do meio assembleano. Por muito tempo, a Ilha do Governador, a DIG, a Assembleia de Deus da Ilha do Governador, ela foi celeiro de pregadores para o Rio de Janeiro inteiro e fora do Rio de Janeiro. Por quê? A maioria dos seus membros eram estimulados a entrarem para o seminário. Alguns deles eram custeados pela igreja e alguns deles eram também impulsionados pela igreja a escreverem seus livros depois da sua formação. E o papel da igreja em preparar o obreiro, ele é essencial. Tiago Simplício, ou ele entende que não soube preparar, ou ele tem medo de que o obreiro local possa tomar o lugar dele ou fale melhor do que ele. Mas um obreiro bem qualificado para um determinado grupo ou uma determinada região é o descanso do seu pastor. Isso eu aprendi com o pastor Albert Ferreira em um dos nossos bate-papos aqui, ele citou isso dentro da nossa conversa. E eu acredito que em algumas situações há uma certa valorização pelos de fora, porque os de fora têm um pouquinho mais de fama do que os de dentro. E aí ele sabe que quando um de fora, que é um pouquinho mais famoso, vai atrair um outro público para chegar próximo da igreja. E aí a gente pensa, será que ele está querendo evangelizar ou ele está querendo aumentar a renda da folha do financeiro da sua igreja? Por isso que alguns pregadores e cantores cobram o olho da cara ou às vezes arrancam um rim, um fígado da igreja local. Mas de se pensar sobre o que nós temos preparado e deixado como legado para os nossos membros locais. Será que estamos produzindo bons obreiros? Será que temos a capacitação para tal? Deus tem nos dado. Deus pode realizar. Agora, será que temos coragem de dar a oportunidade, como Barnabé, quando ganha a direção da igreja mãe, de ir lá para ver a igreja de Antioquia, o que estava acontecendo no espalha-brasa que deu no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e eles começaram a prosperar naquele espalha-brasa, porque tiveram que sair para fazer aquilo que Deus os comissionou a fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e que eles receberiam poder para serem testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A igreja se acomoda somente em Jerusalém, e aí então ela começa no espalha-brasa a se movimentar. E a igreja de Antioquia recebe Barnabé. Barnabé, ele não tem preocupação e nem medo, ele chama ainda a Saulo, como era chamado dentro da corte judaica, para assumir um papel de 2 anos de pregação diante daquela igreja. Olha que coisa linda. Só que em Atos dos Apóstolos, falando de Bíblia, você vê a ordenação dos diáconos. Não é isso? Ora, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aí você conhece a história de Estevão, que foi perseguido, foi apedrejado, o evangelho em Samaria, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Aí no capítulo 8 você vê os diáconos pregando. Verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que leis? 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento a quem contara a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram e ambos a água, e mandou parar o carro, verso 38. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O cara era diácono. Explicou o texto para o eunuco, batizou, porque tem gente que acha que é só o pastor que pode batizar. Aqui tem um diácono batizando, depois que alguém confirma a sua fé em Cristo Jesus. E não tinha cachoeira, não tinha rio, a Bíblia diz que tinha mais águas ali. E ele foi às águas. E comumente as pessoas vão cair naquela briga, foi por imersão, foi por aspersão. Baptismo ou baptizo é imergir, é mergulhar, é colocar o corpo inteiro, literalmente, segundo essa palavra no grego. E aí, o diácono pregador está prestando o seu serviço, capacitado para tal. O problema é que a gente vê muita gente brigando pelo poder, brigando pela posição, mas na hora que chega lá não quer mais fazer e executar aquilo pelo qual ele tanto lutou para chegar. E aí fica a nossa dúvida, aqui ainda, será que não há oportunidade para obreiros locais? Por quê? Eles vão brilhar mais do que o líder daquela congregação? Será que ele vai ser mais carismático? Será que o pastor não está firme naquilo que foi chamado? Ou será que ele traz de fora porque os famosinhos de fora vão aumentar a folha lá da tesouraria? Fica a se pensar sobre esta questão. Muito obrigado ao meu irmão Tiago Simplício, da cidade de Itaperuna. Você pode fazer como nosso irmão.
enviar o seu vídeo, se comunicar com a gente também através do Instagram, @falando de Bíblia oficial. E para nós será uma alegria muito grande confeccionar um vídeo resposta, como está sendo feito esse, falando de Bíblia.